como a administração pública poderá ser responsabilizada, ou seja, condenada a uma indenização, normalmente indenização por quantia certa, conforme prevê o artigo 824 da Lei 13.105, né? Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Então, nós temos aí que a propriedade privada pode ser utilizada, e como é que ela pode ser utilizada? Na verdade, o que se tem com base no que prescreve a Constituição Federal, lá no artigo 170, né, a intervenção ao Estado na propriedade do Estado na propriedade privada, né? Na verdade, a intervenção do Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando aqui nas três esferas: a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, dentro da organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Então, esse artigo 170 da Constituição Federal, que nos traz aí o Estado liberal, né, o Estado mínimo, onde o Estado interfere o mínimo possível na vida das pessoas, seja na vida privada, né? O Estado ele só vai realmente se preocupar com a saúde, com a segurança, com a educação, na verdade, tem aí a função de assegurar e reconhecer a propriedade privada, né? A propriedade privada é o instituto que está ligado diretamente ao Estado liberal, assim como a livre concorrência, né? A liberdade de empresariar, ou seja, de buscar o lucro, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. E, logicamente, também é papel do Estado, e está previsto também na Constituição Federal, a partir do artigo 170 da Constituição Federal, o condicionamento quanto ao uso tanto da propriedade privada, quanto do livre exercício das atividades econômicas, a intervenção no domínio econômico, como se vê na Lei 12.529, né? Lei 12.529, tudo isso com o objetivo maior, que é o objetivo do bem-estar social, ou fazer prevalecer o interesse público sobre o interesse privado, o legado aí do Thomas Hobbes, né? Quando escreveu o Leviatã, né? O legado aí do Leviatã, né? A função social da propriedade. Assim, nós temos que a administração pública, ela pode, então, logicamente, impor normas e limites a essa interferência, né? Logicamente, respeitado aí o Estado de Direito, que é aquele contrato social firmado pela sociedade, entre eles o próprio Estado, né? Onde há o estabelecimento daquilo que se pode fazer, daquilo que não se pode fazer, e aqueles que romperem e fizerem aquilo que não se pode fazer, aí é o estabelecimento das sanções, sempre observando o direito humano, né? Sempre o ius humanismo, né? Reeducar, ressocializar e reintegrar. Então, a administração pública, ou as administrações públicas, elas têm aí um papel importante, que além da garantia da inviolabilidade ao direito à propriedade, além da inviolabilidade ao direito à propriedade, né? Nós temos aí casos, por exemplo, que a própria pessoa ela poderá resolver conflitos pertinentes à propriedade, como, por exemplo, né, já vimos, e é bom sempre lembrar, o caso de autotutela previsto lá no artigo 1210, parágrafo 1º da Lei 10.406 de 2002, que é o chamado desforço imediato, né? O desforço imediato é quando a própria pessoa, o próprio proprietário, aquele que tem a capacidade de usar, gozar, dispor e reivindicar, aquele que detém o domínio, ele pode, por conta própria, né, repelir qualquer agressão à sua propriedade, desde que ela seja injusta e iminente, pelo desforço imediato, como prevê o artigo 1210, parágrafo 1º da Lei 10.406 de 2002. Então, a administração pública, dentro daquelas competências lá do artigo 21 até o 30 da Constituição Federal, ela tem a capacidade de impor normas, né, impor limites para esse uso, para esse gozo dos bens e também
das riquezas dos particulares, né, do setor privado, né, do setor privado. Então, vejam que há uma interferência do Estado na propriedade privada. O Estado, as administrações públicas, elas poderão intervir na propriedade do particular ou propriedade privada por intermédio de atos administrativos que têm uma função. A função principal é de satisfazer as exigências coletivas, ou seja, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado, né? A prevalência do interesse público sobre o interesse privado, por isso ela poderá, inclusive, logicamente observado o princípio da legalidade, conforme prescreve o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, também terá aí o poder de reprimir qualquer conduta que seja antissocial, né, de algum particular. Como eu falei agora há pouco, o artigo 1277 da Lei 10.406 de 2002, que é o direito da pessoa não ser perturbada pelo vizinho que gosta de escutar som alto, né? Então, temos essa previsão lá no artigo 1277 da Lei 10.406 de 2002, e criminalmente temos a sanção lá do artigo 42, inciso 4º, do Decreto-Lei 3.688, né, de 41, que são as contravenções penais. E importante que tenha e fique claro que essa intervenção do Estado na propriedade privada, né, na propriedade de um particular, ela deve ser, logicamente, primeiro instituída pela própria Constituição Federal, como se vê lá do artigo 5º, principalmente naqueles incisos, né? O inciso 20, aliás, inciso 22, o 23, o que fala da função social, o 24, que fala na desapropriação, ou melhor dizendo, nas desapropriações, já que são 4 formas de desapropriações, são 4 formas que o Estado tem de adquirir uma propriedade, né, já que a desapropriação, mais ou menos, há uma semelhança ao que prevê o artigo 481 da Lei 10.406 de 2002, quando fala de um contrato de compra e venda, né? Compra e venda, então tem que ter uma compra e uma venda, é o que acontece na desapropriação, nas desapropriações, conforme prevê o artigo 5º, inciso 24, da Constituição Federal, né? Temos o artigo 25, que fala sobre a questão de quando a administração pública gerar dano, né, nessa propriedade privada, então deverá ser obrigada ou sofrer uma condenação à indenização, logicamente, excetuados aqueles casos de força maior ou caso fortuito, como prevê o artigo 393, da Lei 10.406 de 2002, ela deverá, então, indenizar na forma do que prescreve o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, essa intervenção do Estado na propriedade privada, ela será instituída pela Constituição Federal e regulada por leis federais. Então, temos várias leis que nós vamos tratar, né, que tratam exatamente dessas formas de intervenção na propriedade privada. Leis essas que têm a finalidade de trazer ao lume, né, ao público, a disciplina quanto às medidas interventivas, as medidas destinadas à intervenção e também o estabelecimento de como deverão ser feitas essas intervenções, o modo, a forma como deverão ser executadas essas intervenções na propriedade privada por parte do Estado. Logicamente, haverá um condicionamento ao atendimento, sempre isso deve ser a primeira coisa a se pensar, né? Um condicionamento à prevalência do interesse público sobre o interesse privado, porém, importante que se diga isso, sem se deixar de observar a obrigação quanto ao respeito àquelas garantias individuais, coletivas ou individuais previstas lá na Constituição Federal, principalmente no artigo 5º, né?